Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje nós vamos conhecer um projeto que uniu escola, comunidade e literatura, o livro Entre Palavras e Colheitas, Crônicas da Vida Rural, produzido pelos estudantes da Escola Catequista Joana Pendica, a partir das entrevistas com moradores da região rural de Gravatal, sob a coordenação de Clésia Mendes Apellini e orientação histórica da professora Gabriela Marcon. Os alunos transformaram relatos reais em crônicas sensíveis, revelando memórias, identidades e afetos da vida no campo. E além das professoras que estão aqui comigo neste primeiro bloco, nós teremos também a participação dos alunos que estarão aqui conosco. Alguns alunos neste bloco, outros no segundo e outros ainda no terceiro, para compartilhar as suas histórias, suas experiências como jovens autores dessa obra tão especial. Clésia, Gabriela, queridos alunos, já vou perguntar o nome de vocês, sejam todos muito bem-vindos, parabéns por esse lindo e afetivo projeto, né, Clésia? Renata, obrigada. Eles estavam bem ansiosos para participar desse programa, porque quando iniciamos, né, em março, nós vamos conhecer a Renata, que é uma grande escritora, e quem sabe participar do programa. E o grande dia chegou. Né? Então, obrigada. E é praticamente um ano de projeto, né, de desenvolvimento do projeto, né? Mas nós vamos falar disso, eu vou falar um pouquinho com a Gabriela. Tudo bom, Gabriela? Seja bem-vinda. Muito bem. E vocês três, a tia gostaria que vocês dissessem o nome de vocês, por favor. Como é que é seu nome? Otávio Lima. Henrique de Oliveira Francisco. Enzo Zanelato Gomes. Ok, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar então perguntando para a Clésia como é que surgiu essa ideia de transformar memórias, né, nesse lindo projeto aí literário, cultural. Então, através da Secretaria de Turismo e Cultura de Gravatal, através da lei, né, a Aldir Blanc, o ano passado nós tivemos a inscrição de projetos. Eu escrevi esse projeto, mas antes, né, de fazer a escrita, conversei com a Daiane, que é a nossa diretora da escola lá da Joana Pendica, conversei com a professora Gabriela, para que nós pudéssemos fazer uma parceria para trabalhar com os adolescentes, que eles tivessem esse olhar desse resgate histórico de pessoas conhecidas da comunidade. Então escrevemos o projeto foi aprovado, né? Tivemos uma boa pontuação no projeto, foi aprovado, e aí esse ano, em fevereiro, iniciamos, né? Teve o início das aulas, a professora Gabriela, nós sentamos, organizamos toda a parte de roteiro, que já tinha sido organizado antes, né? Mas de fazer todo o planejamento ao longo do ano. Então iniciamos desenvolvimento já em fevereiro, propriamente dito, e em março os alunos já começaram a participar das etapas aí, desde entrevista, né? As pessoas da comunidade, enfim, né? Todo o trabalho aí desenvolvido com a comunidade. Gabriele, conta pra gente como é que a disciplina, né, de história pôde contribuir, então, com esse projeto. Eu acho que a disciplina de história casou perfeitamente com o projeto, né? A gente buscou resgatar a memória dessas pessoas junto com os alunos. E história é isso, é resgatar essa memória, não é só aquele pensamento que está no livro didático, que é só o que passou. Quantas vezes já escutei que, por que a gente vai estudar sobre gente que já morreu, sobre coisas que a gente não vive mais. Mas história é isso, é a gente conhecer o passado, entender, para saber como é no presente. Exatamente. E esse projeto buscou isso. Os alunos pesquisaram, entrevistaram, eles descobriram como era no passado, o que isso influencia na vida deles hoje em dia. Então, acho que casou perfeitamente com o projeto que a Clésia ofereceu. Como é que foi a participação dos alunos? Conta pra gente, vocês, assim, cada uma. Fala um pouquinho pra gente, assim, Clésia, das etapas, né? Porque, imagina, é um projeto que começou em março e agora, né, está finalizando, culminando aí com o lançamento do livro, né? Então, passou por várias etapas. Fala pra gente um pouquinho dessas etapas. Então, a primeira etapa, o primeiro encontro foi conversar sobre a escrita da narrativa. Como o aluno pode escrever uma crônica? Então, quais são os passos para te escrever essa narrativa, o desenvolvimento de toda a narrativa, né? Até você fazer todo o processo aí com uma
coerência, com uma coesão textual. Então, o primeiro é pensar na metodologia. O segundo encontro, nós fomos começar a exercitar. Como é que você faz uma entrevista e a partir da entrevista você transforma isso em um texto narrativo? Aí nós convidamos, né, a dona Alina Marcon, lá de Pozo Alto, né, Gravatal, que é uma catequista da comunidade. Há 72 anos ela é catequista, ela tem 84 anos. E ela já é catequista e desenvolve projetos na comunidade, projetos voluntários há 72 anos. Meu Deus, uma vida, né? A vida toda. Então, nós iniciamos Renata com ela e eles observando. E aí a professora Gabriela e eu fomos conduzindo essa entrevista para que eles fossem observando como que eles poderiam desenvolver com outras pessoas da comunidade. Então, essa foi a segunda etapa. E aí eles... tudo ok, observar como é que nós vamos escrever a narrativa, como vamos realizar a entrevista, saíram a campo. Certo. Então foram pesquisar pessoas da comunidade, às vezes um bisavô, um vizinho, alguém que eles gostariam, que eles consideram, até conversando com os familiares, que seria alguém que poderia a gente valorizar essa memória e deixar isso registrado, né? Deixar esse texto registrado. Então aí, isso foi ao longo ali até agosto, né, Gabi? Nós somos só coletando todos esses dados. Voltamos para a escola com o processo de escrita. Então, escrevemos a primeira narrativa, a segunda, a terceira, e aí eles construíram a crônica. E aí agora vamos para a próxima etapa, que é pensar em juntar todos esses dados e transformar em um livro. E está chegando agora ao final, então foi agora para a editora já enviou para a gráfica, então hoje, né, na realidade hoje mesmo, nesse dia que estamos aqui gravando, o que nós está nascendo lá que na está gráfica. nascendo na gráfica. Ai, que coisa linda, gente. E Gabriela, conta pra gente como é que foi a participação dos alunos, assim. Então, foi lindo de se ver, porque às vezes eles saíram da entrevista, chegaram na aula contando que, meu avô, meu bisavô contou isso, um vizinho, coisas que às vezes eles não sentavam para conversar com essas pessoas. Então foi um momento que eles sentaram, conversaram, conheceram, e ouviram histórias. Perdão te interromper, alguns eles tinham esse vínculo mesmo? Eram avós, bisavós? Sim, muitos entrevistaram os bisavós, os avós. Então, às vezes não tinha aquele momento de, às vezes, pensar, conversar, de saber sobre o passado. E eu acho que esse projeto, né, trouxe esse momento, aproximou mais até, que foi muito bonito. Que foi muito bonito. E vocês três gostaram de participar? Sim. Quem que vocês entrevistaram? Conta pra gente. O bisavô do meu colega. É? Eu entrevistei minha tia. Maria Dolotino, a avó do meu amigo. Muito bom. Gente, parabéns. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. E na volta a gente vai falando mais um pouquinho do projeto. E temos aí a aluna Sofia também, que vai estar conosco junto com outros alunos, para a gente poder conhecer um pouquinho mais desse projeto que fala sobre comunidade, identidade, afeto, memória, tudo, né? Muita coisa. Muita coisa, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e agora seguimos a conversa com a professora Clésia Mendes Zappellini, ao lado da aluna Sofia, uma das jovens autoras do livro Entre Palavras e Colheitas, Crônicas da Vida Rural. Mas, como vocês sabem, antes de retomarmos a nossa conversa, nós vamos assistir ao vídeo da nossa parceira, a gráfica editora Copiarte, onde palavras ganham vida e impressões duram gerações. Vejam só. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações.
Muito bem, voltando então, Clésia continua conosco. Estamos aqui com a Sofia, certo, Sofia, que vai falar um pouquinho sobre a participação dela nesse projeto. E eu quero que essas meninas lindas aqui digam pra gente o nome de vocês e quem foi que vocês entrevistaram no projeto, ok? Vamos conversar. Vitória Nunes e eu entrevistei a avó da minha amiga. Meu nome é Rafaela e entrevistei minha avó. Meu nome é Laura e entrevistei meu avô. Meu nome é Maria Laura e entrevistei meu bisavô. Meu nome é Lara e eu entrevistei minha avó. Muito bom! Clésia, conta pra gente assim, o que você sentiu durante o projeto, a transformação dos alunos, essa ligação então entre eles e essa geração, né, de avós, bisavós, tios. Acho que o mais impressionante assim do projeto foi eles observarem que é algo muito diferente, né? Como que não tem internet, como que eles não tinham celular, como é que eles se comunicavam. Então, de perceber essa diferença tão grande, que não é tanto tempo, porque são os avós, mas em termos de desenvolvimento, né, da nossa sociedade, de vivências, né, de sociedade, foi muito grande. Eles diziam, olha, mas não tinha energia elétrica, eles não poderiam, nem se eles tinham bois, eles não poderiam nem matar o boi para comer, porque eles não tinham como armazenar essa carne. Né? E sair de Pozo Alto, né, ali Sertão dos Medeiros, para ir ao hospital de carro de boi, como? Né? Às vezes eles saíam, né? A maioria dos entrevistados mencionaram que tudo eles traziam a Tubarão, então tudo eles traziam para cá, né? Era um feijão para vender, lenha, e saíam às 2h da manhã e chegavam aqui às 7 da manhã. Até então, pra gente é surpreendente, imagina para eles. Então acho que eles não se davam conta, por mais que as pessoas falavam, né, no dia a dia, mas quando realmente foram eles a entrevistar, a conversar, a dar sentido a esse outro momento histórico, eu acho que isso foi muito bonito, né? Esse encontro mesmo de gerações. Mesmo, né? Renata, e eu quero mencionar também a valorização dessas pessoas, o quanto eles sentiram-se valorizados. Você quer saber da minha história? Eu quero contar mais. Que então, às vezes não tem essa oportunidade, né, de uma geração ouvir a outra geração. Às vezes a gente tem que criar essas oportunidades, né, Clésia? E principalmente as meninas aqui estão mencionando, né? Ou foram avós ou bisavós. E até os avós sentirem-se importantes. Nossa, ela quer saber da minha história. Sentir valorizadas, né? Sofia, conta pra gente quem você entrevistou e como é que foi essa experiência? Entrevistei o vô da Laura, da minha amiga. E, quem assim, é? O que é da Laura? É o vô dela. O vô da Laura, desculpa, que a tia não tinha escutado. Tá. E assim, foi bem legal assim ver quanto, tipo assim, eles não conseguiam ter, eles, tipo assim, viviam de uma família mais pobre, né? Às vezes tinham que os brinquedos, na maioria eram recicláveis, assim. E, tipo, mesmo tinha que construir, né, os brinquedos. E mesmo com tudo isso, eles continuavam ainda se divertindo com pouco. E era muito bom ver, tipo, ele contando pra nós e ele se alegrando contar pra nós. Eles ficavam felizes de poder compartilhar com vocês as histórias. E conta pra gente, assim, como é que foi transformar essa entrevista, essa história em crônica? Como é que foi essa experiência também? Porque teve várias etapas, né? Sim, foi bem diferente, porque assim, eu nunca tinha feito uma crônica assim desse jeito. E eu senti que foi bem diferente, né? Aí a Clésia ajudou nós a ajudar a montar algumas partes, tipo, ir mudando o que precisava, assim. E também a gente foi acabando aprendendo como se cria uma crônica daquele jeito. Exatamente. E conta um pouquinho da história. Como é que chama o vô da Laura? Quantos anos ele tem? O vô da Laura se chama Luiz Mendes. Ele tem 78 anos. E assim... Sempre viveu nessa comunidade? Sim. E ele, assim, veio de uma família, como eu disse, bem pobre, assim, né? E ele contou pra nós, né, bastante, que ele sempre disse ali várias vezes, que com as dificuldades mesmo, ele continuava ainda sendo alegre, assim, né? E mostrando alegria para as pessoas. E, tipo assim, umas brincadeiras inventadas, assim, que acabava surgindo da cabeça.
E acho que foi isso. Ele se criou ali, depois criou os filhos na mesma comunidade e os netos também, porque a Laura mora lá também, é Sim. isso? Muito. Conta um pouquinho pra gente, Laura. Aí quer dizer que a Sofia entrevistou o seu avô e o seu avô e você entrevistou quem? A gente entrevistou junto. Vocês entrevistaram juntas, entendi. E o que mais te marcou nessa entrevista? Eu acho que, tipo assim, ó, hoje em dia a gente fala que a gente quer, tipo, muita coisa e tal. Naquele tempo, eles ficavam muito alegres por coisas poucas que hoje, assim, todo mundo tem. Às vezes não dá valor, né? Às vezes não dá valor e no passado, né, eles davam muito valor pelo pouco. Muito bem. Clés, e pra ti, assim, o que mais te tocou? Porque além das entrevistas que os alunos realizaram, eu e a professora Gabriela também fomos conversar com mais pessoas da nossa comunidade, porque começou a ficar tão bonito o projeto e as pessoas começaram a conhecer. Olha que interessante, aí eles mesmos indicavam, por que você não conversa com a dona Eva, ela tem 97 anos, por que você não conversa com fulano? E aí nós começamos cada vez, né, Gabriela, a ficar mais curiosa. E como o livro, no final, teria espaço, né, para a escrita de outras narrativas, então a primeira parte do livro é só a escrita dos alunos e a segunda parte são crônicas que a professora Gabriela e eu escrevemos. Então nós escrevemos, os alunos nós temos 12 crônicas e eu e a professora Gabriela temos mais 8 crônicas que nós escrevemos. Então eu acho que chamou muito a minha atenção, Renata, foi a Dona Evanir. A Dona Evanir, ela é professora, foi professora nossa lá na Joana Pendica. E ela já é aposentada há muito tempo. E o esposo dela, o seu Ideval, ele é juiz de paz ainda hoje. E que foi nomeado juiz de paz antes do município ter a emancipação. Quando nós ainda pertencíamos a Tubarão, porque Gravatal pertencia a Tubarão. Sim. E depois que nós tivemos a emancipação. E o seu Ideval trabalhou no município e acompanhou toda a comunidade rural e a parte urbana também, né, quando teve a emancipação. E aí ele conta toda essa história com dados maravilhosos. Eu disse, não tem como não trazer esse registro. Exatamente. Então nós tivemos vários registros, né? Inclusive tem um registro no livro que é do vô da professora Gabriela também. Então tu vai contar pra gente na próxima... Aliás, chama a Gabriela aqui para contar um pouquinho, então, no próximo bloco, tá bom, gente? Não saiam daí, que voltamos já já. Olá, estamos de volta, continuando a nossa conversa tão especial sobre memória e literatura. E agora, volta aqui conosco a professora de História, Gabriela Marcon, e o aluno Gustavo, né, que também é autor, que transformou a sua história, essa história real, em crônica dentro do projeto. Mas antes nós vamos ao nosso tradicional Book in View com as sugestões de leitura da Videlli Publisher, nossa parceira aqui do Bate-Papo Literário. Vejam só. Oi, como vai? Quando uma história é dividida em 2 livros, a espera pela chegada do volume 2 gera uma certa expectativa. O Book in View de hoje traz o desfecho da saga Terra de Ninguém, de João Zaleski, um romance histórico que se passa no período da Guerra do Contestado. A leitura de cada página traz uma emoção diferente, à medida em que os segredos dos personagens vão sendo revelados. Uma obra repleta de informações, amores, coragem e conflitos. Um livro fascinante e essencial para catarinenses, paranaenses e amantes de uma boa história. Prepare-se para ler sem parar! Muito bem! Nós, além da Gabriela e do Gustavo, que vai falar um pouquinho, estamos aqui com os outros alunos, outros 4 alunos da escola. Eu gostaria que vocês dissessem o nome de vocês e quem vocês entrevistaram. Vamos começar por lá? Vinícius, eu entrevistei a tia da Henrique, né? Legal!
Otávio Leandro, hoje entrevistamos a Maria Dolotina, que é a avó do meu amigo. Meu nome é Henrique de Oliveira Francês, como ele disse, eu entrevistei no... Meu nome é Pedro e a gente entrevistou a minha avó. Muito bom. E eu queria saber um pouquinho da Gabriela, então, que você entrevistou o seu avô, ele tem uma participação também. Como é que foi assim? Isso. A entrevista que eu fiz com meu avô faz uns anos já, assim. Acabei resgatando ela. Num trabalho de faculdade. Então, a gente tinha que fazer um artigo e fazer uma entrevista com uma pessoa. Então, eu pensei no meu avô, que ele era bem participativo na vida e na política do 3 de maio. Certo. Então, ele desde novo, ele participava da comunidade, da igreja. Quando ele foi um pouquinho mais velho, ele entrou para a política, foi vereador. Então, ele trouxe várias coisas para a comunidade, assim, né? Todo mundo falava, teu avô, ele levava as pessoas para o hospital, porque naquela época não era todo mundo que tinha carro. Então, ele ajudava as pessoas. E aí, quando a Clésia trouxe esse projeto, veio a ideia de transformar esse trabalho em também uma crônica, para inseri-lo no livro. E para ti, o que significou ter esse registro, então, do seu avô? Você como também coordenando a parte de história do projeto e ter também ali junto um ente querido da família, né? É muito bonito, tanto para a história da família, de ter no livro, né, ter a oportunidade de registrar, de deixar guardada a memória dele, porque hoje ele já faleceu, mas a história ficou, a entrevista ficou. Então, por mais que ele foi, eu sei de tudo que ele já participou, já ajudou, esteve na comunidade, como foi importante na vida dos filhos e de toda a família. Muito bom. Gustavo, conta pra gente, então, quem é que você entrevistou e um pouquinho dessa história. Como é que foi? Eu entrevistei meu bisavô, Evertio Apres dos Santos, e foi legal, assim, resgatar essas memórias, assim, né, que eu não sabia essas histórias. Então foi legal, assim, entrevistar, descobrir coisas, assim, que eu não sabia da época de quando era criança, né, que o que eles faziam, né, que era ajudar na roça, era brincar, era fazer essas coisas, sabe? Você então, nunca tinha legal. conversado com o seu bisavô sobre isso? Não, nunca. E ele tem, 86 anos, não é isso já? Isso. Pela primeira vez vocês tiveram essa conversa de como é que era a infância dele e tal. O que te chamou mais atenção, assim? Chamou a atenção a enchente de 74. Como é que foi para ele? Foi uma enchente que teve vários danos, assim, que foi uma enchente que fez bastante coisa, bastante desastres, assim, né? Então, mas graças a Deus eles conseguiram se resgatar e eles ficaram bem depois da enchente. Ele já era adulto, né? Nessa época, 39, 49, 59, 59. Já era adulto, já tinha filhos? Já tinha. Aí era o teu avô, uma coisa que eu tenho, porque o pessoal mais antigo, assim, geralmente tem muitos filhos, né? Sim. Quantos filhos teve o teu bisavô, você Teve sabe? 7 filhos. 7, ou até que pra época nem era tanto, né? Porque geralmente eram 14, 15, né? E o teu avô ainda mora ali na comunidade? Mora. Quer dizer que o teu bisavô nasceu, cresceu e morou a vida inteira na comunidade de Pouso Alto. Aí o teu avô também? Sim. Eles, na verdade, moram do lado da minha casa, né? O meu bisavô mora do lado da minha casa e o meu avô mora na frente. Que tudo! E aí, tu com teu pai, tudo na mesma rua, né? E o que significa isso pra você, assim? Morar perto dessa família e... É importante porque a gente convive assim com pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, a gente pode compartilhar as coisas. Então é uma sensação muito boa, assim, ficar assim perto de pessoas que você pode confiar. Você tem vontade de continuar morando em Pouso Alto? Tenho. É? Tenho, sim. Tá bom. Gabriela, conta pra gente, então, você já tem ideia do dia do lançamento, quando é que vai ser, como é que vai ser? Então, a princípio, a gente pensou no dia 12, a gente só está esperando a impressão. Então, se tudo der certo, os entrevistados, os alunos receberão um convite para a gente fazer esse lançamento no dia 12. E vocês pretendem fazer onde? Na Escola Catequista Joana Pendica. Onde os alunos estudam. Isso. Que fica em Pouso Alto, na comunidade. Na comunidade dos entrevistados. Muito bem. Gente, parabéns, Clésia. A Clésia está aqui na nossa frente, nos assistindo agora, mas ela que teve a ideia, né, de fazer o projeto e que durou todo esse ano, né, de 2025, e agora vai culminar então com o lançamento do livro, né? Parabéns, meninada. Vocês gostaram de participar? Sim.
Sim, muito bem. E parabéns também, Gabriela. E sucesso, né? Muito bom. E eu conversei hoje com a Clésia Mendes Apellini, com a professora Gabriela Marcon e os alunos da Escola Catequista Joana Pendica, que transformaram memórias da comunidade rural de Gravatal em literatura viva, sensível e poética. E, a partir desse mês, o Bate-Papo Literário tem uma nova parceria no mundo digital, a agência Guia-se Vila Madalena, liderada por Adriana Mendes, profissional com quase 30 anos de experiência em marketing, comunicação e transformação digital. Uma parceria que chega para fortalecer a presença do programa nas plataformas digitais e ampliar o alcance da literatura e do diálogo com o público. Vejam só. Se a sua presença digital ainda não gera resultado, confie em uma agência com 28 anos de mercado e mais de 90 unidades pelo Brasil. A Guia-se Vila Madalena, liderada por Adriana Mendes, ajuda empresas e empreendedores com estratégias completas de branding, sites, redes sociais, tráfego pago e vendas de produtos digitais. Quer crescer com estratégia e resultado real? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e fale com a gente no WhatsApp. E agora sim eu deixo meu agradecimento especial aos nossos outros parceiros que tornam esse programa possível. A Gráfica Editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que duram gerações. Ao Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. A Academia Toia, que há 45 anos cuida do movimento e da saúde. E a Editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve sua história. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas no canal no YouTube Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o nosso próximo Bate-Papo Literário.